Estamos recebendo aqui na redação do Jornal Comunicação, em Santana de Parnaíba, o casal Ruth e Robson Ribas, que são proprietários aqui da franquia do cartório postal, né, que é recentemente instalado aqui na rua Procópio. Pedro Procópio, número 48. Há quanto tempo? Em atividade, 2 meses. E assim, eu pelo menos, né, fiquei assim, eu estava olhando no site aqui, Cartório Postal é uma empresa de intermediação cartorária que apresenta um mix diversificado de serviços direcionados a pessoas físicas e jurídicas. Traduzindo, o que significa isso? A intermediação propriamente dita, né? Nós atuamos para economizar o tempo das pessoas. Então, ao invés dela perder um dia de trabalho para poder se deslocar até um órgão público para conseguir o seu documento, nós fazemos esse trabalho por ela. Então, ela nos solicita o documento, nós é que vamos aos órgãos públicos, extraímos as certidões e entregamos, seja na própria loja, no escritório ela retira, ou até no domicílio da pessoa, se ela não tiver condições de ir buscar, a gente também entrega. E tem um exemplo assim, Robson, por exemplo, uma certidão de nascimento. Eu tô morando aqui em Santana de Parnaíba, mas eu nasci, teoricamente, em Pernambuco. Como é que vocês poderiam me ajudar a resgatar uma segunda via dessa certidão de nascimento? Bom, a franquia ela tem hoje no Brasil 500 escritórios em todos os campos. Então, a gente usa a rede. Né? A pessoa vem e a gente aciona a rede, a franquia do local que vai aos órgãos públicos para retirar a certidão e mandar para a gente via SEDEX ou através do correio. E no caso da certidão de nascimento, como é que seria, então? Eu entraria em contato com vocês, aí passaria, sei lá, documentos, informações, e quanto custaria um serviço desse, por exemplo? Tem como dar uma noção disso? Olha, um preço específico é difícil, porque o nosso país é muito regionalizado, né? E cada região tem a sua realidade, inclusive nos serviços públicos. Eles trabalham de forma muito diferente. E os preços variam de um estado para o outro, tanto preço quanto prazo, é muito diferente de um estado para o outro. Mas eu posso, não posso garantir que seja essa a realidade, mas vamos pensar no Nordeste, de como é a realidade do Nordeste hoje, dos estados. Em média, o custo para se trazer uma certidão de nascimento, por exemplo, de lá, que sai para o final, para o cliente, em média de R$ 150 a R$ 200 os custos mais altos. Porque, realmente, tem cidades do interior de Alagoas, do interior do Ceará, que o serviço ainda é muito precário. Então, a dificuldade em conseguir o tempo que essa certidão leva, tudo isso aumenta o custo. Porque a gente quer atender o cliente o mais rápido possível, porque a pessoa, quando nos procura, geralmente é para resolver uma situação de emergência, então ela tem pressa. E quanto mais, a gente tenta trazer sempre da forma mais rápida. E é isso que faz com que o custo fique mais elevado, dependendo da cidade de onde vem. Então, mas eu imagino assim, que mesmo que custe R$ 200, ainda é mais barato do que eu me deslocar até minha cidade de origem, né? Com certeza. A outra forma que seria hoje, os nossos cartórios ainda não estão integrados no país inteiro. A forma que se tem ainda é essa de buscar no local. Ainda assim, o custo é muito mais baixo do que você ter que se dirigir até o local para buscar a certidão, que é ainda o único meio de conseguir, é diretamente nos cartórios, né? O que a pessoa precisa, como exemplo, uma certidão de nascimento. Eu fui roubado e eu não tenho nenhuma informação para dar. Eu não tenho cópia, aí a gente vai conseguir trazer. É um pouco mais trabalhoso, mas vai conseguir. A pessoa vai me passar o nome dela completo, o nome do pai e da mãe, a data de nascimento, o local onde ela nasceu. Eu não lembro qual é o cartório. Então, a gente vai migrando e fazendo a busca até chegar na informação. Chegando na informação, a gente consegue extrair essa certidão e trazer. Então, a gente vai, como uma investigação, se for necessário, né? Até aonde foi batizado, se não lembra do cartório, se foi batizado naquela região, naquela igreja. E a gente vai atrás da informação até conseguir enxugar para chegar onde está sentado esse registro. Imagino que no Brasil isso seja muito interessante, porque é muito grande, muitos estados e muitas realidades que você estava falando, né? Isso. Tem até exemplos que acontecem em cidades
muito pequenas, como assim, 20, 30 anos atrás, era comum os oficiais se dirigirem até como se fosse um distrito ou um bairro afastado do pequeno centro da cidade e fazia os registros de nascimento. Já aconteceram casos de, no retorno, ou por equívoco, ou pela própria falta de estrutura, esse registro não ter sido efetivamente registrado no livro do cartório. Aí hoje a pessoa precisa de uma segunda via e ela não consegue, porque na época não foi feito o registro. Qual a solução para um caso desse? A solução existe uma ação judicial que se chama restauração de registro civil. Aí é através da justiça, né, que é como se fosse um alvará. Você consegue, comprovando a sua história, os fatos, e o juiz ele dá uma ordem para que esse oficial, esse ofício, restaure esse registro, que proceda ao registro. Isso acontece muito no nosso país. Nos lugares mais afastados, aconteceu muito no passado, né? Hoje em dia, não mais, graças a Deus. Mas no passado era muito comum. As pessoas hoje têm a sua certidão e não conseguem emitir a segunda via, porque na época não foi registrado no livro. E vocês são advogados justamente para facilitar esse tipo de coisa, né? Eu sou advogada. Também facilita o tipo de serviço, até por conhecer um pouco mais da lei da forma, das soluções, acaba facilitando o nosso trabalho, né, de descobrir formas de resolver o seu problema. Não existe seu registro, vamos ver de que forma nós vamos resolver, porque o nosso trabalho, a nossa intenção é que a pessoa nos procure e não saia de lá sem resposta. Né? A gente procura sempre um meio para dar a resposta. E continue tocando sua vida, né? Trabalhando. Trabalhando, porque é a vida civil, né? Todo mundo precisa de documento, faz parte do dia a dia de todos nós, né? Não dá para viver sem os documentos. E a gente está aqui para isso, para ajudar a resolver o problema das pessoas nesse sentido. Sobre imóveis, vocês estavam nos dizendo que assim, vocês têm todo um processo para cuidar disso, né? Registro de imóveis, heranças. Com relação aos imóveis, desde a regularização, que é uma coisa muito comum também, os contratos de gaveta, a compra acontece ali, comprador e vendedor, sem levar isso a registro, e lá na frente a pessoa quer regularizar o imóvel dela, ela quer ter os documentos para poder vender, ou até mesmo vender e conseguir através de financiamento. Para isso, o imóvel precisa estar regularizado. A gente faz todo esse trabalho, desde providenciar toda a documentação para fazer a escritura pública e depois todo o processo para levar a registro, que é o registro de imóveis, que é o que realmente transmite a propriedade. A gente faz todo esse trabalho para regularizar o imóvel da pessoa também. Busca patrimonial também com as pessoas que estão com alguma ação litigiosa, seja de divórcio, por exemplo, ou até de uma execução, e precisa saber os bens que o outro tem. A gente também faz esse trabalho da busca patrimonial. Né? Enfim, é sempre atrás de documentação e de informações para que as pessoas consigam resolver os seus problemas. Tem aqui alguns dos serviços que vocês prestam, por exemplo, segunda via de histórico escolar de diploma. É comum essa solicitação? Até o momento não tem sido muito comum. Eu acredito até que pela época, porque nós já passamos do início do ano das aulas e das matrículas, eu acho que um período que vai ter muita procura nos meses de janeiro, quando os estudantes, né, estão procurando a entrada na universidade, por exemplo, que ele precisa apresentar toda essa documentação. Então, eu acho que um período que vai ser muito comum essa busca nos meses de janeiro e fevereiro. Agora, daqui para frente, a não ser em caso de transferência, né, ou ele quer entrar num curso que ele precise, mas eu acho que vai ser uma procura mais esporádica durante o decorrer do ano. Na época de início das aulas, eu acredito que a procura vai ser maior. E cai na mesma situação da certidão de nascimento, né? A pessoa, sei lá, nasceu no Rio Grande do Sul, mas ela está aqui em São Paulo e precisa resolver isso. Agora, me diz uma coisa aqui. Eu vi aqui certidões negativas, essas pessoas que têm problemas de endividamento, que têm que provar que, né, já quitaram toda a sua dívida com o mercado, vocês intermediam isso também, né? Intermediam? Intermediamos também. Até a pessoa que às vezes é surpreendida, ela vai até um comércio fazer uma compra
e na hora dela eu fazer o seu financiamento, o seu crediário, ela é surpreendida por uma informação que o crédito dela está bloqueado porque tem uma restrição, e ela não sabe do que se trata. A gente também faz essa busca, tem um acesso a todas as informações, tanto de SPC quanto de Serasa, para tirar essas certidões para a pessoa, e nesse relatório sai todas as informações, qual é o local, qual é a praça, a que diz respeito a essa restrição, para ela tentar resolver. E precisando da nossa ajuda, a gente também faz essa intermediação, né, para resolver o problema da pessoa e liberar o crédito dela para que ela possa fazer suas compras. Tem outros serviços aqui, né? Deixa eu ver aqui. Registro de contratos, encaminhamento e notificação, gerenciamento eletrônico de documentos com autenticação digital, levantamento de certidões. Fala um pouco aqui dos diversos serviços que vocês prestam. Tá. Com relação a contratos, a gente também faz, nós elaboramos os contratos, e se a pessoa quiser ter esse contrato registrado como uma garantia de torná-lo público, a gente também providencia esse registro. Mas também em situações mais simples. Eu tenho um imóvel, eu quero locar, né, e vou fazer isso diretamente com o locatário. Eu não contratei uma imobiliária, ou até contratei, mas a imobiliária talvez não tenha esse contrato. A gente elabora o contrato também. Desde o contrato de locação, contrato de compra e venda. Eu tenho quero um pequeno comércio, eu vou contratar um terceirizado que vai vir aqui fazer uma manutenção de alguma coisa, vai prestar um serviço de forma contínua. Mas eu quero deixar essa relação formalizada, para eu não ter problema. Trabalhista, né, inclusive. Né? Para não ter problema, inclusive, trabalhista. Então, é uma forma simples de você evitar problema no futuro. Faz um contrato de prestação de serviço. Ali você vai estabelecer com o seu prestador de serviço quais são as regras. Eu vou te pagar tanto pelo serviço que você vai me prestar, de tal forma, de tal forma. Isso evita problemas e custos maiores, né, na vida de ambos. Porque sempre que uma relação não está formalizada e ela venha dar um problema depois, que tenha que ser resolvido através da justiça, o custo, o tempo disso é sempre maior, né? E o brasileiro, ele gosta de fazer tudo no jeitinho, assim, no informal, ou é impressão minha? Olha, a gente não vivencia isso assim no dia a dia. Eu acho que a impressão que você tem pode ser até a mesma que eu tenho, de ouvir falar, de que... Mas uma das coisas que a gente tem como nosso lema, assim, a forma de trabalhar com qualquer pessoa que a gente vai prestar serviço, seja a pessoa que vem pedir uma certidão, que é um documento simples, ou a pessoa que vem pedir um trabalho mais complexo, de valor maior, é sempre, em primeiro lugar, a transparência. Sempre. De expor o que vai ser feito, a forma que vai ser feita, o valor que vai ser cobrado, a forma... Nunca o cliente vai sair de lá para, na hora de vir receber o resultado do trabalho, ter uma surpresa. Então, a gente procura, no momento de apresentar o serviço, apresentar tudo que envolve esse serviço. Tudo. Para que a relação tem que ser transparente. Porque a gente não quer fazer um cliente para fazer o trabalho uma vez só. A gente quer atender, que ele saia satisfeito, que ele não só volte, como ele traga outros, né, em função da forma que o serviço foi prestado. E depois, se o valor for muito alto para a pessoa que está solicitando, vocês parcelam ou aceitam cartão de crédito? Parcelamos. Uma outra preocupação que a gente tem porque, como eu já falei, os documentos são necessários na vida de todo mundo, nem sempre o custo é baixo, e a pessoa precisa, e óbvio que a gente está sempre aberto à negociação. Existe um padrão de trabalhar. Na hora que a gente apresenta o orçamento, olha, você vai pagar 50% do valor agora, no momento do pedido, para que a gente recolha os emolumentos, as taxas. E 50% quando você vier retirar a certidão. Se essa pessoa, não, eu não tenho condições de dar os outros 50%, nós vamos ver a melhor forma de fazer isso para a pessoa, sempre buscando não deixar de atender. Então, se para que ela tenha o documento dela, ela precise parcelar em 2, 3 vezes, nós vamos negociar isso. E me diz uma coisa, o que é uma pasta pronta? Como é que é isso? Tá, existem situações que são padrão. Por exemplo, na compra e venda de um imóvel, existem certidões, é um pacote de certidões que é o padrão para um negócio como esse. Então, isso chama pasta pronta. É um conjunto de certidões relativas a determinado negócio.
que a gente consegue fazer a um menor custo, porque é um grupo de certidões, fica diferente do que a gente emitir individualmente cada uma. E aí ela tanto serve para uma compra e venda de imóvel, ou então um financiamento bancário, também é uma pasta pronta, porque é aquela lista padrão que o banco passa da documentação que você tem que providenciar. Então, você está falando que pedir as certidões individualmente sai mais caro, geralmente. Então, assim, fazer o serviço através de vocês pode sair mais barato do que se a pessoa fosse fazer ela própria. Ah, com certeza. Levando em consideração o tempo que ela vai levar, até por não saber aonde procurar, que órgão procurar, às vezes, até em função, a gente sabe que o nosso serviço público, em determinadas situações, não facilita muito, né? Não é muito claro a forma que o serviço é prestada. Então, já pensou quantos dias de trabalho essa pessoa vai perder? Porque não dá tempo dela ir em todos os órgãos num dia só. Então, assim, até ela providenciar uma pasta de documentos para um financiamento, por exemplo, o tempo que ela vai perder para isso, e o valor, né? O trânsito que ela tem do ir e vir para ir em cada órgão desse providenciar essa certidão, acaba assim saindo mais caro. E vocês prestam serviço de documentos que têm alguma necessidade de contato com o exterior também, né? Outros países, algumas coisas assim? A franquia ela tem unidades em Bruxelas, no Japão, e está abrindo uma em Miami. Então, a gente tem um número de brasileiros grande fora do país, né? Então, para facilitar também esse envio de documentos entre as famílias dos brasileiros que estão lá fora e as famílias que estão aqui, a gente também faz essa intermediação. E aí, isso inclui tradução juramentada? Que tipo de serviço inclui isso? Procurações, traduções juramentadas, busca de certidões aqui, que eles estão precisando lá, e o envio dessas certidões. Toda a parte de documentação também, da mesma forma que é aqui, só que como ele está lá fora, a gente pode intermediar para enviar essa documentação para ele lá. Eu estava vendo aqui, ó, segunda via de certidões espanhola, italiana e portuguesa. Porque cidadania, né? Cidadania? Tá. São 3 tipos de cidadania que a franquia trabalha, que é a espanhola, italiana e portuguesa. Também funciona da mesma forma. É um processo bem burocrático, bem trabalhoso, e a gente monta todo o processo para a pessoa entrar com o pedido de cidadania. A única coisa que a gente não faz, porque não pode, em função da lei, assim, é o ato que a própria pessoa tem que praticar. Ou seja, no momento que vai ser concedida a cidadania, uma das etapas finais desse processo é ela comparecer até o consulado para passar por uma entrevista, e é como eles fazem uma checagem. Se a pessoa que está lá pedindo é essa pessoa que consta nos documentos. Mas esse é a única coisa que ela vai fazer. Todo o processo anterior a isso, que é providenciar toda a documentação, o contato com o consulado, agendar a visita da pessoa, essa entrevista da pessoa, tudo isso a gente prepara. Todo o processo da cidadania. Ela só vai até o consulado quando for marcada a visita dela lá. E que nem se uma pessoa vai se aposentar, eu estava até consultando isso, pode? Em relação à aposentadoria, né? Não sei se vocês atendem algum tipo de serviço relacionado a isso, porque eu estive consultando recentemente isso, e se você, sei lá, faz 30 anos que você trabalha, aí você precisa dos olerites, nunca pensei que eu tivesse que guardar isso, os olerites lá das empresas lá do passado, que talvez não seja nem no estado, nem na cidade onde você está trabalhando, né? E de repente você precisa resgatar a segunda via de todos os olerites da sua vida inteira para conseguir dar entrada num processo de aposentadoria. Vocês lidam com esse tipo de coisa? Olha, se tratando de documento, a gente faz a busca. Então, a pessoa trazendo as informações. Olha, eu trabalhei em tal empresa, e a gente vai buscar essa documentação para ela. O detalhe que pode acontecer numa situação como essa é que, como se trata de uma relação empregado-empregador, a empresa pode, por exemplo, se recusar a nos fornecer. Mas aí a gente resolve essa situação através de uma procuração, né? Se não conseguir de uma forma amigável, com um simples contato, a gente formaliza a situação com uma procuração, dando poderes para que a gente possa retirar esse documento da pessoa. Mas a gente vai atrás da documentação. É que nem tem empresas que às vezes já foram compradas por outras ou faliram. E aí? Então, você tem a busca, né, dessas empresas, até através da junta comercial, que você busca o histórico dessa empresa.
Se ela faliu, você vai atrás do administrador da massa falida, que é uma pessoa que, no momento que uma empresa... É um síndico, é o síndico da massa falida. Ele administra a situação daquela empresa. E é essa pessoa que você procura atrás dessas informações. Em última instância, se não conseguir dessa forma extrajudicial, você tem o judiciário para se socorrer disso, né? De que não está tendo acesso em função de determinados problemas, e o juiz vai suprir, né, através de uma decisão, o que você não conseguiu extrajudicialmente. Mas, assim, antes você esgota todos os meios para tentar conseguir a informação. Não conseguindo, resta a esfera judicial para você resolver o problema. E a gente estava falando de pessoas que são de outros estados e vêm para cá, né, para Santana de Parnaíba. Mas também tem aquela situação de pessoas que moravam em São Paulo, na capital, né, e de repente vêm para cá para ter uma vida mais tranquila, mais afastada do burburinho do centro, né? E de repente toda a sua vida, toda a sua documentação está na capital. Tem surgido esse tipo de demanda para vocês, não? Não, até o momento não. Surgiram situações assim, da pessoa que nasceu na capital, né, e mora aqui, até por esse motivo, veio para um lugar mais tranquilo, e ela está precisando de documentos, de segunda via de documentos simples, como uma certidão de nascimento, por exemplo. Sim. Mas para ela é complicado se deslocar daqui até Santo Amaro, por exemplo. A gente providencia, traz a certidão e entrega nas mãos da pessoa, sem que ela tenha que se deslocar. Esse tipo de serviço para vocês deve ser rápido, né? Porque acho que muita gente pagaria para não ir até a capital, para não enfrentar aquele trânsito todo, né? Para nós, aqui, né, na capital, é rápido, porque o meio de transporte para ir resolver é a moto, né, que é o que faz você andar em São Paulo. De outra forma, não conseguiria chegar. Então, acaba sendo rápido. Mas só na questão do prazo era bom salientar que, assim, mesmo assim, falando das diferenças que existem no nosso país, mesmo dentro da nossa capital, né, que é a grande metrópole desse país, né, existe diferença na forma em que cartórios de determinados bairros trabalham. Não existe. É uma coisa que é até uma surpresa. A maioria, você tem um trabalho muito rápido, com a expedição até que imediata da certidão, da segunda via, de coisas mais simples, mas ainda existem cartórios que você tem que ir lá protocolar o pedido, tem que ir lá num segundo dia para retirar, e às vezes isso altera o custo, porque altera o seu custo de deslocamento para ir e vir, e às vezes a pessoa não entende, mas por quê? Na mesma cidade, por que aqui é um preço, por que aqui é outro preço? Porque a forma como o cartório trabalha é diferente. Os cartórios hoje em São Paulo estão automatizados, não estão? Eles utilizam informática, eles estão um pouco mais adiantados, ou não? Sim, sim. Estão bem informatizados. Eu não sei ainda se o que acontece se os cartórios de São Paulo ainda não têm acesso a cartórios de fora do estado. É uma coisa que acontece só dentro do estado. Essa parte, no resto do território nacional, ainda não está, né, integrada. Até aí que é o trabalho onde a gente atua, né? No momento que integrar, até vai ser desnecessária essa nossa prestação de serviço, porque as pessoas vão conseguir, através do próprio cartório, resolver isso. Mas ainda não é assim. Agora, aqui, deixa eu perguntar para vocês. Que outros serviços vocês gostariam de destacar, de contar para a gente como é que funciona? Tem alguns exemplos? Seria muito legal se a gente pudesse ilustrar com exemplos, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para acrescentar. Protestos de títulos, deixa eu ver. A gente também faz tanto a baixa do protesto, né, como o protesto propriamente dito. Você teve uma situação infeliz aí, com o título que você não recebeu, você quer protestar porque não teve sucesso nas tentativas de negociação. A gente efetua o protesto para a pessoa. Em qualquer lugar. Aqui, Santana de Parnaíba, capital. E faz a baixa também, a situação contrária. Você foi protestado e você quer resolver, pagar, a gente também providencia a baixa desse protesto lá no cartório. Que é a forma de limpar o nome, né, da pessoa. E é um procedimento burocrático mesmo, de levar a documentação, o título, apresentar, quer dizer,
demonstrar para o cartório de protesto que a situação está resolvida, seguindo os requisitos deles, né? E aí você dá a baixa, a pessoa recebe, no momento da baixa, ela recebe uma certidão expedida pelo cartório de protesto que chama certidão de cancelamento. E com aquilo ela pode comprovar que a situação dela está resolvida. Mais alguma coisa que vocês gostariam de nos contar? Aliás, vamos contar aqui um pouco do local onde vocês estão, né? Vocês estão aqui no centro de Santana de Parnaíba. O telefone para contato é 4154-6748. E-mail, Facebook, todas as formas de acesso. Cartório Postal Santana de Parnaíba, @cartoriopostal.com.br. Esse é o e-mail. O site é www.cartoriopostal.com.br. E a pessoa também pode nos contatar e solicitar serviço tanto através do telefone, como através do site, através do Facebook. De todas as formas a gente atende. De todas as formas a gente atende. Assim, você não tem tempo para vir até a loja, né? Você pode ligar para ter informações do serviço, a gente troca e-mail para passar, passa pelo telefone, passa pelo e-mail, passa pelo Facebook, o que a gente puder facilitar. Eu vi que no site tem um formulário que você preenche, né, para pedir um orçamento. Aquilo já cai para nós pelo próprio site, né? E a pessoa recebe no e-mail dela a resposta, com prazo, preço, tudo direitinho. Então, quem quiser facilitar a sua vida, evitar dor de cabeça, temos aqui uma ótima opção, que é o cartório postal de Santana de Parnaíba, aqui com a Ruth e o Robson Ribas, né, que são moradores de Santana de Parnaíba há 21 anos, moram aqui no bairro Cígio do Rosário, e estão aqui no Centro Velho, né, na rua Pedro Procópio, número 48. Tá? Então, mais uma novidade que pode facilitar a nossa vida aí. Vocês querem colocar mais alguma coisa? Não, acho que está ótimo. Tá ótimo, obrigada. Primeiro torneio do aniversário da cidade.